Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, ou aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre ecossistema educacional com uma pessoa muito especial que veio da educação física, iniciou assim como você na educação física e mostrou que a educação física tem outras áreas, a gente consegue ir para outros caminhos. Começou também com a natação. Teve muito contato com o grande Joel J, uma pessoa que eu admiro muito, que um dia estará nessa cadeira, quem sabe. Mas muito obrigado pela presença, Maricota. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com você. Espero que você goste aqui do nosso conteúdo de hoje. E antes de a gente entrar no nosso conteúdo, claro que a gente vai agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote Materiais de Natação, tenho certeza que você já utilizou o material, seja para aprendizado, aperfeiçoamento ou até para o treinamento. Mais de 400 materiais no catálogo, todos aprovados com ISO 9001. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, no conforto da sua casa, todo certificado. A gente tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, acesse o site sobrasa.org e preencha ali o cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão. Raizo, nova metodologia de natação com preço super acessível, trabalhando gamificação dentro da piscina. WL Aquática, para você que precisa de serviço de salva-vidas, bombeiro civil, porteiro, segurança, acessa lá o site da WL Salvamento. Mas vamos deixar de papo, Maricota, e vamos para o que interessa. Antes de a gente entrar no negócio, que hoje é o seu ramo, conta um pouco sobre a sua trajetória de atleta, profissional de educação física, até mesmo contato com o grande Joel Jalta. Como começou tudo isso? Então, olha só, minha mãe conta que eu comecei a nadar, né? Aprender a nadar, no caso, com 6 meses de vida. Ela já me colocou na natação ali, obviamente, né? Que os meus pais sempre estavam presentes juntos. E natação competitiva, que eu me lembre, eu comecei a competir um pouco mais a sério, assim, com 5 anos de idade. Então, bem novinha mesmo. Eu já precisava, assim, seguir, né? Uma rotina regrada, fazer determinados tempos na competição. Já tinha, assim, essa certa exigência, digamos assim, a partir de 5 anos de idade. E eu fui até 17 anos, né? Onde nesse meio tempo aí o Joel foi meu treinador de natação, 23 anos atrás, né? Então tive essa honra aí de ter ele como meu treinador. Claro que tive também outros grandes nomes, né? Como o Gerson, o Rogério, o Claudinho, enfim, tive vários grandes professores, né? Que eu lembro até hoje. E com 17 anos eu parei de nadar porque eu tive lesão nos 2 ombros e não consegui tratar mesmo com fisioterapia, acupuntura. Na época também, né, era mais complicado, assim, digamos, do que hoje. Parei de nadar, depois com 20 anos eu voltei novamente com o Joel, fui atrás do Joel para ele me treinar novamente, fiquei mais 1 ano ali com ele, aí já na categoria pré-master, até que depois eu resolvi parar de vez, só que aí eu fui pro triatlon, porque eu sentia a falta da natação, né, e aí para suprir ali aquela saudade, aquela falta que eu tinha, eu fui pro triatlon que sobrecarregava menos os meus ombros. Mas foi essa a minha trajetória, bem rapidamente, né? E você já teve do outro lado, como todos os profissionais aí que estão assistindo a gente, já deu aula de natação. Como foi essa transição para depois você entrar com métodos e estratégias para escalar o conhecimento? Então, aí depois eu fui estudar educação. Na verdade, eu sou formada em administração de empresas, comércio exterior. Mas depois, como eu amava, né? Sempre amei o esporte, sempre estava ligada ao esporte, principalmente a natação. Mas pratiquei várias outras modalidades também. E nem sei falar aqui, mas já fiz taekwondo, já fiz tênis, já fiz boxe, já fiz corrida, fiz o triatlon que eu comentei, ciclismo, enfim, tênis, várias modalidades. E aí eu falei, quer saber? Vou estudar educação física. Aí me formei em educação física e também tive a oportunidade aí de dar personais, né? De natação, corrida, musculação, funcional também. Então já estive, né, tanto dos lados dentro da piscina, ali em contato mesmo com o cloro, como também nas bordas da piscina, ensinando ali, né, a parte pedagógica, tanto para natação, na iniciação ali da natação, como também para
era mais adultos, né, que queriam competir, era mais no triatlon mesmo. Então, estava mais ensinando assim a natação no mar, águas abertas, para a pessoa poder ir para o triatlon, vencer esse medo de nadar e poder completar uma provinha de triatlon. Inclusive, tiveram alguns até que fizeram Ironman, viu? E eu que te acompanho ali pelo Instagram, que você não para de crescer no Instagram, não para de fazer postagens maravilhosas, você fala um pouquinho de decodificação de conhecimento. O que seria isso exatamente? Isso, decodificação do conhecimento, eu gosto de falar assim, por exemplo, em cada profissão, em cada área, nós temos os códigos da profissão, digamos assim, né? Então, cada profissão, cada área, você tem um código de linguagem, digamos, mas são os termos técnicos, vamos lá. Então, assim, é muito importante que o profissional, o empresário, né, que é o meu público-alvo, ele consiga decodificar o seu próprio conhecimento para tornar o seu conteúdo mais acessível e chegar em mais pessoas. Então, eu hoje atuo, né, com consultoria, principalmente, fazendo essa decodificação do conhecimento do empresário. Então, eu tenho um método onde eu extraio esse conhecimento através de um método socrático, né, onde eu vou fazendo perguntas direcionadas, levando o empresário de um ponto A ao ponto B, para, principalmente, ele conseguir estruturar o seu conhecimento de uma forma clara e acessível para o seu público, e a partir daí a gente desenvolve linhas editoriais para criar todo um ecossistema educacional para esse empresário. Nossa, hoje em dia todo mundo precisa de métodos, precisa de processo. Na sua visão, qual é a diferença entre dar aula e construir um método que pode ser ensinado por outras pessoas? Legal essa pergunta. Então, assim, por exemplo, né, eu já fui professora, né, tanto de personal que eu comentei, também já fui professora universitária, que foi na Universidade de Santa Cecília, lá em Santos, na Unisanta. E assim, o que eu vejo é que tem muitos profissionais, independente se são professores ou não, que eles têm a facilidade de transmitir o seu conhecimento. Então, isso para mim é ensinar, é você fazer a transmissão do seu conhecimento, né? Muitos deles que a gente vê, provavelmente você já viu também, fazem isso de forma passiva. Né? Então, assim, o professor, no caso, ele passa o conhecimento, transmite conhecimento, mas o aluno não está de forma ativa absorvendo aquele conhecimento. Então, ele não entra no processo de aprendizagem, né? Fica só no ensino. E quando a gente consegue estruturar um método, com o nosso conhecimento em um método, a gente consegue se certificar de que a pessoa que está recebendo o nosso conteúdo, ela vai de fato entender o passo a passo daquele ensinamento, daquele conhecimento, vai conseguir aplicar de uma forma efetiva e assertiva, porque eu tenho um método para isso, e o principal é a gente conseguir escalar o nosso conhecimento. Acho que esse é o mais importante, né? Principalmente, assim, a gente falando de professor, que a gente fica muito preso em hora-aula, né? Porque é o que a gente aprende, é o que é mais comum pra gente. Quando a gente pensa em escalar o nosso conhecimento através de um método, a gente se desprende. Então, a gente não precisa mais necessariamente da nossa presença física, porque a gente consegue escalar esse método e alcançar mais pessoas, principalmente hoje com as redes sociais, né? Nossa, você falou uma coisa que eu amo, que eu pesquiso demais, estudo demais. Também sou formado em administração pela GV, e os grandes economistas dizem que hoje em dia você tem que ter ganhos sem estar no local fisicamente. Porque se você está no local, por exemplo, eu vou dar aula de personal, eu tenho 8 horas, vou consigo dar aula para 8 alunos, 5 vezes na semana, e eu não consigo. Às vezes, se eu aumentar o meu ticket, o cliente final não vai comprar, então eu chego no limite. Então, você tem que começar a construir negócios que vocês não têm que estar presente. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo da SwimTrack que pode estar sendo vendido agora, eu tenho a plataforma de curso que tem mais de 200 cursos, e nesse momento da gravação pode estar caindo na minha conta alguma coisa, então eu não preciso estar fisicamente presente. E qual que é o risco desses professores que ficam presos na hora-aula, mas não só professor, sim, empresários, entre outros, que ficam presos naquele salário do CLT? Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, né? Que a gente acaba lotando a nossa agenda, a gente gasta muita energia, né? A gente vê muitos professores que começam de manhã bem cedinho, 5 horas da manhã, por exemplo, já consegue o primeiro aluno, principalmente quando eu trabalhava com corrida, a gente geralmente inicia muito cedo, o ciclismo também é muito cedo, por conta mesmo do fluxo dos veículos nas ruas, né? Então a gente consegue até iniciar 5 da manhã, até mesmo musculação, né? 5 da manhã, consegue ir até 10, 11 da noite, mas chega um momento que a gente realmente lota a agenda, né? E a gente não consegue
consegue mais crescer, a gente não consegue mais escalar. E aí, justamente, a gente precisa conseguir continuar monetizando sem a nossa presença física, que foi exatamente o que você falou. E que dica você daria para o profissional, empresário que está aí do outro lado, conseguir monetizar sem estar presente? Tem várias formas, né? Eu costumo falar muito de você criar um ecossistema educacional, que nada mais é do que uma esteira de produtos. Então, por exemplo, uma forma da gente iniciar ali na nossa esteira de produtos são os próprios conteúdos gratuitos que a gente coloca nas redes sociais, né? Que é a porta de entrada para a gente começar a atrair a atenção do público, começar a aumentar o nível de consciência para essa pessoa começar a se interessar pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento, até que vira um potencial cliente seu que começa ali comprando seus tickets menores, né? Então, a gente consegue começar a colocar conteúdo no Instagram, tanto no feed, no story, as lives que a gente fala. Depois, a gente consegue, por exemplo, começar a monetizar com e-book, workshop online, que aí você também já não precisa mais da sua presença física. Sei lá, newsletter, para ir aumentando também o nível de consciência. Ai, tem muitos, né? A gente pode escrever um livro, que também é um valor mais acessível, onde o nosso público, os nossos clientes, eles têm acesso ao nosso modelo mental de uma das formas mais acessíveis que tem. Você consegue acessar o conhecimento de qualquer pessoa, estando em outros... Vai lá em outro país até, longe de você, pessoas que já morreram, que deixaram conhecimento ali, né? Então, é uma outra forma. Treinamentos online, presencial, workshop, acho que eu já falei, imersão, pós-graduação, MBA. E aí tem todo um ecossistema educacional que dá pra gente criar. Não tem fim. Então você começa virando autoridade ali no Instagram e depois você vai crescendo, aí não tem mais a barreira da geografia, como antigamente, que a gente só conseguia trabalhar ali no nosso bairro, ou às vezes na nossa cidade, no máximo no nosso estado. Era difícil, às vezes, você expandir para o Brasil, quanto mais expandir para fora. Hoje a natação criativa chegou para mais de 30 países, a gente já fez venda de cursos diversos. Ontem mesmo a gente teve uma publicação repostada pelo Michael Phelps, então uma das lendas da natação, repostou uma das nossas postagens. Você vê que não tem limite. Exatamente. A gente consegue chegar em qualquer momento. E para quem é profissional de educação física, você tem, porque eu percebi que você fez praticamente um funil de venda. Então ele começa lá a boca do funil com algo gratuito para a pessoa começar a adquirir, te conhecer, virar autoridade, você vê as dores dessa persona, aí você começa a fazer produto até chegar ali na boca, no final do funil com algo mais caro, é isso? Isso, exatamente. Essa é a ideia, né? Você conseguir fazer com que o seu cliente ele entre na boca do seu funil e vá até do topo para o final do seu funil, né? Mantendo ali o seu cliente por maior tempo possível dentro da sua esteira de produtos, que aí a gente fala muito de LTV, né? Então, essa é a ideia. E aí, para a gente ir subindo o ticket, digamos assim, o ideal, né? A gente pensando como empresário, como um negócio, né? Independente se você é da área da educação física ou não, né? Porque eu também sou da área da educação física. Hoje não atuo mais, mas eu sou formada, então sei o que você, né, deve estar pensando aí do outro lado. Mas a ideia é você ir pensando na sua presença. Então, quanto mais o seu produto educacional, digamos assim, ele tiver a sua presença física, mais alto deve ser o seu ticket, né? E aí a gente vai pensando nisso para a gente ir subindo ali, percorrendo pela nossa esteira de produtos. E também, hoje em dia, por exemplo, você que é da educação física, você pode pensar em formar profissionais da educação física, da área que você atua, da sua especialidade. E aí, com isso, você também consegue cobrar um ticket mais alto para formar essas pessoas, né? Que aí, hoje em dia, a gente fala muito de mentoria, por exemplo, né? Eu tenho o meu sócio, Alberto Clar, uma vez eu vi ele negociando uma aula de personal ali, aí uma pessoa virou e falou: nossa, mas tá caro essa aula de personal. Ele falou: não, minha aula de personal é o mesmo preço de todo mundo, o que tá caro é a minha presença e o meu conhecimento para estar ali ministrando aula para você. Então, quando você vira autoridade, a sua presença começa a ser mais elevada, porque você agrega valor estando lá. Exatamente. E com toda a sua experiência como atleta, personal trainer, professora universitária, como você consegue ajudar aí com as dores e desafios de quem está no operacional? Tá.
Eu acredito que, assim, obviamente que, né, vamos supor, você também que está aí assistindo esse podcast, o principal é você conseguir entender o seu público, né? Para você poder ofertar aquilo que o seu público está querendo, está precisando no momento, de dor, necessidade, desejo, problema, enfim, transformação. E aí tem várias formas, né? Você pode, por exemplo, fazer pesquisas com os seus próprios clientes e perguntando mesmo, mas como é que eu faço essa pesquisa? Pergunta para o seu cliente o que ele está precisando, qual é o problema dele que ele precisa resolver, qual é a dor, qual é a necessidade, qual é o desejo, qual é a transformação que ele está buscando. Então, primeiro é você perguntar, independente se for WhatsApp, telefone, pessoalmente, presencialmente, ou hoje em dia também dá para fazer caixinha no Instagram, enquete, que são formas de você perguntar, mas acredito que o mais importante é, por exemplo, quando você passa pela vivência, pela trajetória, pela experiência. Então, por exemplo, como eu falei, né? Eu já fui nadadora, então já fiquei em contato ali com cloro horas, né? Sentindo aquele cheiro. Já fui treinadora, então já fiquei ali na borda da piscina, apitando, vai, prepara, vai, sai, foi, voltou, né? O tempo que o meu atleta tinha que fazer ali. Eu já fui atleta, já falei, mas assim, já passei por várias modalidades esportivas. Hoje eu sou empresária, tenho 2 formações de graduação, tenho pós-graduação, já passei por mestrado. Então, assim, quando você passa, né, quando você vivencia aquilo, acho que fica mais fácil e mais claro, a gente tem essa clareza para a gente entender o que o público passa, né? O que o público está buscando. Por exemplo, você também já foi estudante. Então, quando hoje você vai formar estudantes, você lembra do que você passou quando você era estudante. Acho que isso fica mais fácil, né? Conecta mais, a gente lembra dos nossos problemas, das dores, das necessidades que a gente tinha, do que a gente desejava, onde a gente queria chegar. Então, acho que facilita essa comunicação com o nosso público. Eu já vi um estudo também que a gente tem 3 perfis, seja de profissional, seja empresário, professor. Tem aquele perfil que acha que todo mundo quer o que ele é. Então, por exemplo, vamos para musculação, que isso é muito claro. Tem aquele professor que é marombado, forte. Ele acha que todo mundo quer ficar forte que nem ele. Então, ele passa o treino ali de hipertrofia para todo mundo. Tem aquele pessoa que é o adivinhador. A pessoa entra, ele, já sei o que esse quer. Esse é mais jovem, então ele quer ir para competição. Esse tá um pouquinho acima do peso, ele quer emagrecer. E tem aquele professor ou empresário que questiona, vai atrás, pergunta, que esse é aquele que tem sucesso, aquele que consegue entender as dores do seu cliente e entregar o que ele necessita. Então, muitas vezes, as pessoas estão entregando o que ela acha que ela quer e acha que todo mundo quer a mesma coisa ou tenta adivinhar. Mas, na verdade, tem que fazer esses testes, ir atrás, procurar. E no contexto aqui da natação, o que o professor ganha ao documentar e estruturar seus exercícios em um método? Exatamente. Isso, como você mesmo já falou também, né? Aumenta a autoridade. Esse é o mais importante. É você aumentar a sua autoridade e você passa a ser uma referência dentro da sua área de atuação. Por exemplo, quando eu era estudante, eu estava muito envolvida ali na área acadêmica, né? Então, eu ia para laboratório lá na própria universidade, fazia pesquisas científicas, apresentava trabalho em congresso. E, assim, só de eu fazer, né, essas pesquisas, ir para congresso e apresentar, os meus próprios colegas da minha turma já me viam como referência. Né? Então, assim, obviamente que era dentro da minha bolha ali, né? Que era dentro da minha universidade, da faculdade, do curso, né? Então, as pessoas ali da Universidade de Santa Cecília já falavam, caramba, a Mari toda hora tá no laboratório ali no LAFES, né? Que era o laboratório. Então, ela vai para congresso, ela estuda tudo. E, obviamente, quando a gente publica, né? A gente começa a ser referenciado também em outros estudos, em artigos científicos, enfim. Trabalho de TCC, sim, principalmente, conclusão de curso. E quando a gente estrutura o nosso método, né? Eu sempre gosto de falar que o primeiro passo é você estruturar, fazer essa decodificação do conhecimento em um livro. Porque você ter um livro autoral já te traz autoridade, te posiciona de uma forma diferente. Só por você sair do generalista, do especialista e passar, se posicionar na autoridade, né? Tem uma pirâmide que é a pirâmide do gatilho mental da autoridade. Só de você subir ali nesse nível, você já consegue automaticamente aumentar o seu ticket. Que nem você falou do professor, né? Eu esqueci o nome dele. Roberto Claro. Isso. Ele falou, a minha presença é um ticket mais alto. Então, só por você ser autoridade, ser visto, você já consegue se posicionar.
Então, acho que esse é o principal, né? Você conseguir ser visto como autoridade, como referência na sua área de atuação. Obviamente que depois você vai rompendo as bolhas e vai, né, se tornando referência em outras áreas de atuação também, como o Joel, que você citou, ele é hoje, né? Ele já é uma referência... Nem sei, mas ele já está indo para fora do Brasil já. Então, assim, antes ele era na natação, na educação física, aí ele foi rompendo, hoje ele já é... Mundial. Sei lá, entendeu? E eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente aí do outro lado, ele já falou, nossa, eu também quero aumentar o meu ticket, quero ter um ticket alto, seja no esporte, na educação física ou empresários. Como eles conseguem fazer isso? Então, principalmente a partir de você estruturar o seu conhecimento em um método. Essa é a bandeira que eu defendo, né? E aí, o mais importante é você ter clareza do seu passo a passo. Então, assim, se eu já puder dar uma dica para você, o ideal é você, por exemplo, obviamente que você tem que conhecer o seu público, né? Você tem que ter clareza do que você vai ensinar. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você já sabe o seu público, qual a dor, o problema, a necessidade ou o desejo que você vai resolver, você tem que imaginar o ponto A, que é o ponto em que o seu público está hoje. Qual é a dor, o desejo, o problema que essa pessoa tem hoje, de acordo com o seu conteúdo, né? Com o seu conhecimento. E aí, depois, o seu método, ele vai tirar essa pessoa dessa dor, desse problema, desse desejo, por exemplo, e vai levar para qual ponto B? Qual vai ser a transformação? Então, ponto A, ponto B. Eu gosto de falar que é como se fosse uma ponte. E aí, depois, o seu método vai ser o passo a passo que você vai ensinar, né? Por exemplo, eu gosto de falar dos macrotemas que você vai abordar para tirar a pessoa desse ponto A e levar ela para o ponto B. Então, esse já é o primeiro passo. Muito bem, Mari. E como você consegue ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, querem saber um pouquinho mais, achar suas redes sociais, quais produtos você tem? Agora é hora de você fazer seu jabá. Então vamos lá. Rede social, Instagram, Método Maricota com K, tudo junto, bem simples assim. E aí, na verdade, hoje, né, os nossos principais, assim, o carro-chefe é justamente a decodificação do conhecimento do empresário, que é o nosso público-alvo. Então, a minha empresa também é uma editora. Então, eu faço tanto a parte editorial, onde eu recebo o seu conteúdo, por exemplo, já pronto em texto, e aí eu faço a parte editorial, que seria nada mais do que a revisão, né, do seu conteúdo. Obviamente, eu sugiro inserções, alterações, textos que dá para transformar em imagem, em um fluxograma, em uma pirâmide, enfim, um gráfico, né, para ficar mais visual, didático, facilitar o processo de ensino-aprendizagem do aluno e se tornar ativo, não passivo, como a gente comentou. E eu também faço a parte da consultoria, onde eu mesma, através do meu método, que eu comentei aqui no início, eu faço essa decodificação do seu conhecimento, onde eu extraio o seu conhecimento, estruturo em um método e te entrego em um livro. E, obviamente, né, a partir desse livro, você, empresário, pode sozinho, através de todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento que está estruturado, criar o seu ecossistema educacional, né? Ou eu também, depois, seria um outro passo, eu te ajudar nessa criação e construção do ecossistema. Muito bem. Então, você que está aí do outro lado, acessa lá o Instagram, segue o Instagram, Método Maricota. Vale a pena você entrar em contato, ou você precisa escrever seu livro, ou precisa de uma consultoria, só chamar lá no direct que a Mari vai te ajudar, assim como já ajudou vários empresários aí do Brasil. Então, eu queria, Mari, te agradecer muito, mas já te convidar para uma próxima entrevista para a gente falar que método, como a gente cria esses produtos. A pessoa está curiosa aí do outro lado, como eu vou criar os meus produtos, o que eu vou fazer? E aí a gente grava uma outra entrevista sobre isso. Você topa? Claro! E antes de finalizar, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot Materiais de Natação, que tem um polo dentro da USP, onde faz teste de todos os novos materiais que leva para você aí no mercado, assim como houve os profissionais que estão na borda da piscina. Eu, por exemplo, ajudo nos materiais de natação infantil, a Vera Lúcia, um material de hidroginástica, Plataforma Educar, para você estudar e criar o seu ecossistema educacional. Coloque o seu curso lá dentro da nossa plataforma de ensino. O aplicativo da Swimtrack, você pode ter o seu próprio aplicativo com o seu logo,
logo, com seu nome, todos os dados do seu cliente e colocar suas avaliações dentro do nosso aplicativo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, entra no site Sobrasa, diversos dados para te levar prevenção aquática aí para sua região. Raizo, nova metodologia no mercado com preço super acessível, e a WL Salvamentos Aquático para você que precisa de salva-vidas, bombeiros, segurança, tudo aí no seu condomínio ou clube. Então, muito obrigado para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo, segue o nosso canal e, claro, ativa as notificações para sempre receber os novos episódios. Muito obrigado e até a próxima entrevista.